Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Cai um ditador, assume um líder classificado como terrorista pelo Ocidente. A dúvida agora é sobre o futuro da Síria. A milícia que assume o governo diz que vai respeitar as diferenças entre os povos que formam o país. A guerra na Síria dura mais de uma década, mas, nos últimos dias, novos desdobramentos aumentaram as tensões no país do Oriente Médio. Recentemente, os sírios viram o avanço de rebeldes sobre várias cidades, principalmente a capital Damasco. O ditador Bashar al-Assad fugiu para Moscou e um novo governo foi anunciado. Agora, a Síria vê a disputa pelo poder entre grupos locais. Enquanto isso, a população passa por uma crise humanitária sem precedentes. O que levou à queda do ditador? Quais grupos disputam o poder? E como esse conflito pode refletir no já complexo cenário político da região? Para responder essas e outras questões, o 15 Minutos de hoje recebe Günter Hudzit, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Seja muito bem-vindo, professor. Oi, Adriano, obrigado pelo convite. Prazer é todo meu estar aqui com vocês de novo. E quem me acompanha nessa conversa é Romeu Piccoli, repórter do Jornal da Record. Romeu, muito bem-vindo também. Com a queda do ditador Bashar al-Assad, que estava no poder aí há 24 anos, né? A transição de governo já começou? Oi, Adriana. Olá, professor Günter. A transição já começou. Assim que o governo de Bashar al-Assad foi derrubado pelas forças rebeldes, essas conversas se iniciaram. Nesse intervalo, al-Assad se exilou com a família na Rússia e, inclusive, o partido dele declarou apoio à mudança, a essa transição para que seja pacífica na medida do possível. Agora, reuniões estão acontecendo entre o líder dos rebeldes, o Abu Mohammed al-Jolani, e o ex-primeiro-ministro sírio, Mohamed al-Jalal, para coordenar essa mudança de gestão. Por causa do conflito, o Itamaraty determinou que os diplomatas brasileiros deixem a Síria por questões de segurança. E eu pergunto para o professor, antes da gente começar a falar dessa queda, a gente precisava entender um pouco sobre a família Assad, que estava no poder há mais de 50 anos, professor. Pois é, Romeu, especificamente em 1971, o pai, né, do Bashar al-Assad chegou ao poder num golpe de Estado e ele manteve essa liderança com literalmente punhos de ferro manchados de sangue até o cotovelo ou mais. O que eu quero dizer com isso? Tortura, mortes, perseguições, isso tudo fazia parte do dia a dia, né, do reinado, né, do Assad. E quando ele faleceu, em 2000, que o Bashar al-Assad, né, assumiu, prometendo reformas, foi também numa época bem próxima de quando houve uma sucessão também na Jordânia, né, o novo rei Hussein chegou na Jordânia, portanto, né, os dois de uma nova geração de líderes no Oriente Médio, pós-Guerra Fria, prometendo reformas. Houve uma certa esperança de que isso poderia acontecer efetivamente na Síria, mas foi o contrário. Enquanto que na Jordânia houve algumas melhoras no respeito aos direitos das pessoas, não é uma democracia como a gente conhece aqui no Ocidente, mas houve avanços, né, nos direitos das pessoas. Na Síria, não. Agora, professor, durante todo esse tempo, né, desse período de família Assad no poder, foram muitos os conflitos internos, né? O país vive tensões há muito tempo. Por que Bashar al-Assad caiu agora? Bom, Adriano, eu vou ter que fazer uma recapitulaçãozinha histórica, política, primeiro, para a gente poder entender. A gente está vivenciando o que muitos chamam da Segunda Guerra Fria no Oriente Médio, que foi, a partir dos anos 2000, a ascensão do Irã como uma potência regional, disputando influência na região com a Arábia Saudita. Então, a gente tem que entender, primeiro, que existe um mundo árabe, e curdo também, turco e persa, que são etnias diferentes. Todos os estados árabes, inclusive a Síria, né, é um estado árabe, e que esses árabes, inclusive os turcos,
e parte dos curdos são sunitas, a principal linha do Islã, enquanto que o Irã é persa e xiita. Portanto, você tem aí um embate também étnico, religioso e político de influência na região. Como o Bashar al-Assad, a família Assad, de uma minoria na Síria, alauíta, que é um ramo do xiismo, ele sempre foi não tão bem visto entre os árabes sunitas. E se aproximou demais do Irã, se tornou um aliado, e isso criou o chamado arco de resistência iraniano. Então a influência do Irã começa no Irã, passa pelo Iraque, de maioria xiita também, chegando na Síria com Bashar al-Assad, né, chegava no Líbano, onde tem o Hezbollah, que é um grupo xiita também, e até mesmo no Hamas, apesar de ser sunita, na faixa de Gaza. Então, essa influência iraniana cortava o mundo sunita ao meio, o que vinha enfurecendo a Arábia Saudita e as monarquias. Foram elas que armaram a oposição síria a partir de 2011, mergulhando a Síria nessa guerra civil. Só que com as ações primeiro, da Rússia, que apoiava Assad fortemente, atolado numa guerra na Ucrânia, e o Hezbollah do Líbano e próprio Irã, bastante enfraquecidos com os ataques israelenses, nesse momento você teve um enfraquecimento do próprio Assad e principalmente esse grupo HTS, que é apoiado pela Turquia, conseguiu tomar o poder de forma muito rápida, mostrando que a própria liderança do Bashar al-Assad não era mais tão bem vista internamente. Olhando especificamente, né, para a população síria, professor, que fatores políticos o senhor pode apontar que poderiam ter fortalecido, né, que fortaleceram aí as forças rebeldes e permitiram essa ofensiva? Os dados oficiais na Síria são completamente sem confiança, porque está em guerra civil aí há 13 anos. Então, alguns dados, as estimativas que a ONU faz, é que 90% da população síria viva abaixo da linha da pobreza. E a Síria tinha índices de desenvolvimento humano há 13 anos atrás razoavelmente elevados. Portanto, depois de 13 anos, depois de você ter praticamente 1/3 da população já ter fugido, refugiado em outros países vizinhos e na Europa, e você não ter tido nenhum aceno do Bashar al-Assad para tentar contemporizar, formar um governo de coalizão nacional para acomodar nos interesses dos outros grupos, isso fez com que ele perdesse essa credibilidade interna e o apoio externo, principalmente do Irã. Então, é a situação de pobreza extrema que eu acredito ser esse fator tão importante até mesmo para o exército sírio ter abandonado o Bashar. E esses rebeldes, professor, como esses grupos surgiram e se organizaram ao longo desses anos? Foi de forma independente? Como isso aconteceu? Olha, tem variedades muito grandes, mas a maior parte dos grupos que surgiram a partir de 2011 na Síria que foram armados e financiados pelas monarquias do Golfo para derrubar esse aliado do Irã, que era o Bashar al-Assad. A exceção é que os curdos, que controlam praticamente 1/3 do território sírio, que fica no nordeste da Síria, que esses receberam apoio americano, inclusive que foi a principal força que conseguiu enfraquecer demais o Estado Islâmico, inclusive com unidades formadas quase que exclusivamente por mulheres, o que desestabilizou demais os combatentes do Estado Islâmico. Então, nenhum desses grupos internos da Síria surgiram armados, financiados por conta própria. Todos eles tiveram apoio externo e o HTS, nesse avanço, ao que tudo indica, tiveram um apoio bem grande da Turquia, que tentou agora, deu muita chance para o Bashar al-Assad, como nas palavras do presidente Erdogan, de reconciliar com a população, mas se não conseguiu fazer isso, então decidiu derrubá-lo para conseguir estabilizar a Síria.
ou seja, todos esses grupos têm a participação, o apoio e, principalmente, o envio de armas de atores externos à Síria. Professor, são vários grupos, a gente citou o HTS, que é o que ganhou um protagonismo agora, por estar com domínio de Damasco, a capital. Mas quais são as linhas desses outros grupos rebeldes, dos principais? E com uma gama tão grande de rebeldes, né, de grupos rebeldes, dá para acreditar numa pacificação rápida da Síria? Olha, há grupos que são laicos, que defendem, portanto, a separação Estado e religião e que são uma parte da oposição originária da Guerra Civil Síria lá de 2011. Você tem ainda o Estado Islâmico, que é o mais fundamentalista de todos, que inclusive massacra todos os xiitas, que encontra, portanto, até mesmo os alauítas por considerarem eles mais infiéis do que os não muçulmanos. Há os curdos, em que há uma certa separação de Estado, religião, mas que os seus princípios governamentais também seguem, né, o Alcorão, são sunitas, e, portanto, você tem variedade muito grande, né, principalmente com tantas influências externas que receberam. Eu disse que estou um pouquinho otimista porque justamente essas influências externas, principalmente dos atores regionais, tem essa convergência do interesse de todos de estabilizar a Síria para não deixar ficar pior. Então, se houver, por exemplo, o corte de fornecimento de armas ou financiamento de alguns, eles perdem essa capacidade de luta. E como o mundo está enxergando essas mudanças que estão acontecendo lá na Síria, professor? Bom, a queda do Bashar al-Assad, eu imagino que seja comemorado por boa parte, né, do mundo, mas e com essa transição aí para esses líderes que são classificados como terroristas pelo Ocidente? Bom, Moscou e Teherã, Rússia e Irã estão com certeza lamentando a perda de um aliado. Europa e Estados Unidos estão olhando com muita preocupação, inclusive devem estar discutindo como conseguir agora reverter o status, né, de grupo terrorista do HTS para ter um diálogo com o governo de fato, né? Eles têm que ser práticos em relação a isso. O novo governo vai ter que dialogar. Se eles quiserem defender seus interesses, vão precisar fazer essa mudança. E com certeza as monarquias do Golfo, junto com o governo egípcio e turco, vêm com bons olhos e vão com certeza, principalmente as monarquias do Golfo, apoiar financeiramente para a reconstrução do país. Então você tem diferentes percepções do que esse evento tão marcante, né, que efetivamente vai entrar para a história, acabou de acontecer diante dos nossos olhos. Professor, de que forma o asilo do ex-presidente sírio na Rússia pode influenciar os desdobramentos políticos e diplomáticos na região? Olha, o presidente Putin agiu no seu maior interesse, que é mostrar para os seus aliados que ele não os abandona nem quando esses perdem, como Bashar al-Assad perdeu. Ou seja, pode contar comigo que eu sou teu amigo até o fim. Diferentemente de vários governos americanos que já abandonaram seus aliados à própria sorte, né, Putin manteve essa tradição russa de seguir aliados até o fim, porque isso vai ser importante para a Rússia ainda manter, principalmente, né, o Irã como agora o seu praticamente único e principal aliado na região. O JR 15 Minutos termina aqui. Eu agradeço demais a participação de Günter Hudzit, que é professor de Relações Internacionais da ESPM. Professor, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Agradeço demais também a participação do meu colega Romeu Piccoli, que é repórter do Jornal da Record. Obrigada, Romeu. Eu que agradeço, Adriana. Obrigado, professor. Até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio.